Olá, estamos de volta para mais um Conexão RVC, o seu programa que fala bastante de política, até porque ano de 2020, o ano que está chegando é o ano eleitoral. Vamos às urnas, eleger prefeitos, vereadores e a RVC saindo na frente rumo às eleições. E hoje meu convidado é o professor Ednelson Prado. Vamos falar das eleições de 2020 que estão se aproximando. O Ednelson ouvi dizer que é pré-candidato a prefeito na cidade de Ubatuba. Então nós vamos expandir um pouco mais o nosso leque aqui do Conexão RVC, falando também de outras cidades, além de Taubaté e Pindamonhangaba. Ednelson, tudo bem? Bem-vindo. Prazer mais uma vez estar aqui com você, Renan. Prazer recebê-lo. Eu falei que, pelo menos eu ouvi, comentários do teu nome como pré-candidato a prefeito de Ubatuba. É isso mesmo, Ednelson? É isso mesmo. Desde o começo do ano, a gente está conversando com algumas pessoas, alguns grupos, e aí a gente chegou à conclusão que era hora de colocar o nome à disposição. Então, dentro desse período, a gente tem uma pré-candidatura já estabelecida, estamos apresentando as nossas ideias, falando a respeito daquilo que a gente entende ser possível e necessário para melhorar ainda mais a condição de vida em Ubatuba. Tá, o Ednelson é jornalista, o Ednelson também é radialista, trabalhou muito tempo no rádio em Ubatuba, enfim, tem uma história muito grande na imprensa de Ubatuba e também uma história ligada à política, porque você, você tem uma empresa de marketing político, marketing digital, tudo isso acabou envolvendo, fazendo com que despertasse esse interesse em, de repente, disputar um cargo público? Sim e não, nunca foi uma coisa que eu levei a sério e levei adiante. Eu trabalho com campanhas eleitorais desde 1992, boa parte desse período trabalhando com campanhas em Ubatuba, ajudei de alguma forma na eleição de pelo menos 4 prefeitos ao longo desses últimos 25 anos, sempre esperando que a coisa acontecesse e infelizmente as coisas não aconteceram da forma como eu esperava e como a cidade merecia e precisava, E aí chegou uma hora que eu falei, agora eu não apoio mais ninguém, agora eu não trabalho mais para ninguém. Independente da minha candidatura, já está decidido, eu não faço mais campanha eleitoral em Ubatuba. Isso, para mim, é uma coisa já bastante clara e definida. Mas aí algumas pessoas, alguns amigos, tem um pessoal lá do Colégio Anchieta, que é um grupo que a gente cresceu junto, pressionando, falando, temos que fazer, temos que ir. E aí a gente acabou colocando o nome à disposição e a gente tem conseguido aí algumas falas bastante interessantes. Então, agora a gente não deixa mais para a mão dos outros. Agora a gente assume a responsabilidade de tentar fazer alguma coisa, caso ali na frente a gente consiga confirmar tudo isso que a gente está projetando. Ednelson, nós estamos aqui no Vale do Paraíba, então estamos aqui em cima, E quando a gente vai lá para baixo, vai para o litoral, a gente já quer receber uma cidade pronta, E tem os dois lados, Tem o lado Ubatuba do lado turístico e Ubatuba para cuidar dos seus próprios munícipes, Como é que é essa diferença? Porque quando eu vou para lá eu quero uma cidade, mas quem está lá também quer uma outra cidade. Como é que é trabalhar com isso? Nós temos 2 cidades, Nós temos a cidade da temporada e nós temos a cidade do dia a dia. Por mais que hoje, graças a Deus, a coisa tem melhorado e a gente tem tido movimentação no município todos os fins de semana, independente de ser temporada ou não, mas não o suficiente para conduzir a cidade do ponto de vista econômico da maneira como nós gostaríamos. Ubatuba tem problemas muito sérios de infraestrutura. Nós temos problema com as ruas, nós temos problemas com relação ao saneamento básico, nós temos muita coisa que precisa ser trabalhado de uma forma a atender bem, dar qualidade de vida para quem mora lá, mas também receber esse turista de uma forma melhor. Nós temos problemas de trânsito lá muito sérios. Quem foi agora no feriado do dia 15 de novembro viu os problemas, as dificuldades que a cidade enfrentou. Algumas questões você não consegue resolver num primeiro momento, porque você vai depender muito de investimento do governo do estado, depender de verba federal para algumas obras, mas algumas coisas o município tem a obrigação de fazer, de organizar o ordenamento do trânsito, por exemplo, é uma delas. Ubatuba tem um problema muito sério com relação à saúde. Nós somos uma cidade turística, mas temos um problema de trânsito. Se você for para Ubatuba hoje e você tiver um problema de saúde, você tem uma dificuldade se você for num determinado momento, porque tem hora que você leva 4, 5 horas para subir a serra. Se você precisar ser transferido num caso de emergência, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, nós precisamos de um hospital que consiga dar conta. A Santa Casa passa por dificuldades, a Santa Casa não consegue atender a demanda. Ubatuba precisa discutir essa questão de ter um pronto-socorro. Eu, particularmente,
particularmente entendo que nós teríamos que ter um pronto-socorro e usar a Santa Casa como um hospital de retaguarda, e ali nós termos uma unidade de UTI, isso é uma coisa extremamente importante para a cidade. Então, ao mesmo tempo que a gente atende a população local, a gente tem que trabalhar também para atender bem esse turista, porque é esse turista que movimenta a economia, que, consequentemente, consegue dar condições de atender a população. A grande receita de Ubatuba é realmente no turismo. A cidade vive do turismo, de fato, ou não? Eu tenho tido essas discussões ao longo das últimas semanas, conversando com algumas pessoas, e a gente tem segmentos que dizem que não, que economicamente hoje quem segura a cidade é a construção civil, né? Mas eu acho que todas essas linhas, elas se relacionam. Eu acho que Quer dizer, turismo, a construção civil ela cresce porque as pessoas querem ir para lá. Querem ir para lá. E aí você tem uma movimentação. Então, eu acho que é um processo de retroalimentação. Tá. Turismo fomenta a construção civil cria condições para que o turista vá para lá, para que as pessoas se mudem para lá. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 130 prédios sendo construídos em Ubatuba. Isso é uma coisa que está se discutindo pouco, mas é um problema muito sério, porque nós estamos falando de 130 prédios com uma questão de saneamento básico que é ainda muito precária. Nós não temos estrutura para atender esses 130 prédios. Quando eles estiverem prontos, estiverem ocupados, há uma preocupação do que nós vamos fazer com esse esgoto que vai ser produzido ali, né, com todos esses resíduos sólidos que vão ser produzidos por esses prédios. Nós não temos hoje uma estrutura para atender a tudo isso. São apartamentos? Isso vai desatar, são apartamentos. Tá, apartamentos. E isso vai acabar desaguando onde? Nos rios e, consequentemente, nas praias. Exato. E as praias são o grande ponto de atração de Ubatuba. Ubatuba é uma cidade linda, né, mas tem na praia, sem dúvida alguma, o seu ponto mais alto. São quantas praias, Ubatuba? São mais de 100 praias, considerando aí continente, ilhas e tudo mais. E ele falou da grande movimentação, que foi no dia 15 de novembro, mas vem agora virada de ano, que geralmente a cidade fica lotada, depois todo o período de temporada de verão, de férias. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Estou aqui recebendo o professor Ednelson Prado, que é pré-candidato a prefeito da cidade de Ubatuba, nosso convidado de hoje. Então não saia daí, um rápido intervalo, Conexão RVC volta já já. Estamos de volta com Conexão RVC, falando bastante de política, preparando você para as eleições de 2020. Vamos às urnas nesse próximo ano para eleger os prefeitos, os vereadores, e a RVC saindo na frente, trazendo pré-candidatos, trazendo cientistas políticos, professores, pessoas envolvidas com a política para deixar você muito bem informado, conectado com as próximas eleições. Eu estou recebendo hoje o professor Ednelson Prado, que é pré-candidato a prefeito da cidade de Ubatuba, falando muito sobre Ubatuba, que é uma das belezas que nós temos do litoral do estado de São Paulo. Aqui no litoral norte, Ubatuba, Ilhabela, Caraguá, São Sebastião, a maior receita é São Sebastião. A maior receita é São Sebastião, se eu não me engano, depois Ilhabela e depois Caraguá. Ubatuba está em quarto lugar, né? Ubatuba, em receita? Eu acredito que sim, em função da questão dos royalties, né? Ubatuba é o que recebe menos. Tá. É uma questão também que está sendo discutida já há muito tempo. Houve momentos em que o Ubatuba poderia ter se posicionado de uma outra forma para tentar aumentar a captação desse recurso. Infelizmente, houve perdas de prazo, houve situações mal discutidas e mal resolvidas, e o Ubatuba acabou ficando com a menor parcela. E quando há o comparativo com as outras cidades, há sempre essa colocação, né, de que o Ubatuba acaba tendo menos dinheiro do que os outros municípios para investir. A grande questão de Ubatuba não é só uma questão de não ter dinheiro, é uma questão mesmo de gestão. A gente precisa melhorar a forma de gerir os recursos, resolver algumas questões importantes. Tem um alto índice de inadimplência em relação ao IPTU, você tem um alto índice de áreas ocupadas sem regularização, está sendo feito um trabalho agora para a regularização fundiária. Há um ponto que a gente tem que considerar desse processo de regularização, que é extremamente importante, tem que ser olhado. Quer dizer, vamos entrar de novo naquela questão da infraestrutura. Nós estamos regularizando áreas, dando
certificação para que as pessoas possam ocupar o lugar onde elas estão ocupando, mas sem a infraestrutura necessária para atender da forma adequada. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, nós temos riscos importantes ali e a gente tem que olhar isso com muito cuidado, com muita atenção. Eu sou muito a favor do desenvolvimento, entendo que Ubatuba precisa de um projeto de desenvolvimento econômico, porque não dá para a gente ser refém da temporada, mas a gente também tem que olhar esse desenvolvimento junto com a sustentabilidade, né? Nós temos que harmonizar o desenvolvimento com o meio ambiente. Ubatuba tem uma área muito grande de preservação ambiental, isso dificulta algumas ações por parte do poder público, mas nós temos também algumas possibilidades a serem utilizadas que a gente não utiliza. Nós temos áreas ali que podem ser trabalhadas de uma forma diferente, que é a região sul, por exemplo, já sentido Caraguatatuba, ali, Sertão da Quina, Maranduba, Lagoinha. Você pode tentar fazer um trabalho para atrair empresas, né? Como galpões para incubadoras, ou seja, incentivos fiscais, né? Com doação de área, com incentivo fiscal, para tentar atrair a vinda de empresas para a geração de emprego. Essa questão do meio ambiente que você falou, de uma certa maneira, acaba impedindo melhorar o acesso, por exemplo, às cidades vizinhas, né? O acesso a Caraguá, porque realmente quem vai por Caraguá para Ubatuba, num período de feriado prolongado, de férias, sente uma dificuldade muito grande, né? Não, a questão ambiental ela impacta bastante, mas há alternativas. O que a gente observa é que precisa de vontade política para fazer determinadas coisas. Por exemplo, o acesso a Ubatuba pela Oswaldo Cruz. É necessário uma conversa mais adiante, e é um projeto a médio e longo prazo, não é um projeto a curto prazo, mas você precisa achar possibilidades para começar a discutir com o governo do Estado, por exemplo, como duplicar pelo menos o trecho de serra da Oswaldo Cruz. É uma área de preservação, é área de parque, vai ter uma série de dificuldades do ponto de vista ambiental, mas você tem que tentar encontrar possibilidades. Não dá para continuar com os braços cruzados, acompanhando todos os problemas que a gente visualiza, tanto na temporada quanto em períodos de feriado, como foi agora de 15 de novembro. E aí é importante, ali na frente, uma união, inclusive, com os prefeitos de São Luís de Paraitinga, prefeito de Taubaté, porque aí você vai ter 2, 3 prefeitos juntos, unidos, reivindicando essa melhoria junto ao governo do Estado para você ter mais força. E aí é partir para o processo de privatização. O governo do Estado possivelmente não vai ter recursos para fazer tudo o que precisa ser feito. Então, privatizar o Oswaldo Cruz é uma coisa que a gente precisa começar a discutir. É uma coisa tem que discutir com Taubaté, tem que discutir com São Luís do Paraitinga. Vai acontecer lá na frente, mas se não tomar mas alguém precisa começar. Atitude agora... Em algum momento precisa. Exatamente. Na verdade, já deveria ter começado. Deveria ter começado. Mas ninguém assumiu essa responsabilidade. A mesma coisa a gente fala da Carvalho Pinto aqui, prolongamento de Taubaté até mais para o fundo do Vale do Paraíba, que está parado esse projeto também, que precisa. Né? Hoje a Dutra, Exato. você sabe, ela é usada como avenida para muitas Exato. cidades, né? Cidades são conurbadas, você vê uma cidade praticamente entrando dentro da outra e a Dutra acaba se tornando uma grande avenida. E aí você pega problemas no... Ednelson, você está envolvido com essa questão política há muito tempo, né? Participou de campanhas, enfim. Por que o Vale não consegue eleger deputados? Né? São 2 estaduais praticamente aqui na região, um federal. Falta uma força política, porque... No litoral é pior. Como que você vai conseguir duplicar Oswaldo Cruz, mas prolongar uma Carvalho Pinto, por exemplo, se você não tem uma voz ativa lá dentro? Nós temos representantes, mas são poucos. Então, no litoral não tem ninguém. Eu entendo que prefeitos e vereadores têm uma parcela muito grande de culpa nisso. Por quê? Em função de uma série de interesses, inclusive políticos, né? O que acontece? Os vereadores começam a apoiar, né? Não há uma união, né? Então ele vai apoiar um cara que não é daqui. Ele vem aqui, vai pegar o voto, vai embora e ele não vai vir defender. A mesma coisa acontece com o litoral. Então você tem uma pulverização de candidatos, porque vem muitos candidatos de fora, o que a gente chama de paraquedistas, né? E você tem pouca união na defesa dos interesses locais. Então, você tem candidatos de todas as partes do Estado buscando voto, e pode parecer bobeira, mas 100 votos aqui, 200 votos ali, 1.000 votos ali, 500 votos ali, tira a possibilidade de a gente conseguir garantir a eleição de deputados da nossa cidade, da nossa região. Só para a gente ter uma ideia, o Eduardo Bolsonaro e a Joyce tiveram entre São José e Taubaté, por exemplo, 100.000 votos. Né? 100.000 votos elegiam um deputado federal Sim, da região. Fácil. Né? E nós só temos o Eduardo Cury. Isso. Né? Então, é uma situação que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado e eu acredito a responsabilidade, ou boa parte dessa responsabilidade, aos prefeitos e aos vereadores.
Tá. Quantas pessoas, 1.000 pessoas, vocês imaginam que irão agora passar o final do ano e temporada de verão, pelo menos o início do próximo ano em Ubatuba? Mais de 1 milhão de pessoas deve passar pela cidade ao longo desse período. Ubatuba enfrenta, eu comparo sempre, Ubatuba enfrenta, por exemplo, a dificuldade que a Aparecida enfrenta. Tá. Né? A Aparecida recebe por ano cerca de 10 milhões de romeiro. Uma cidade que não tem estrutura para atender. Não tem. Só que a Aparecida ainda tem o Santuário Nacional, que de certa forma dá uma parcela de colaboração e cuida de algumas coisas, tirando alguns pesos do município. Ubatuba não tem isso. E algumas cidades que acabam até acolhendo a rede hoteleira nas cidades vizinhas acabou crescendo também. Exatamente. Né? Agora, está sendo discutido lá, e eu sou totalmente a favor, da taxa de preservação ambiental, TPA, que é uma taxa que os carros vão pagar para chegar para Ubatuba. Isso deve ficar pronto aí para 2020 e 2021. Eu sou totalmente a favor dessa taxa. Por quê? Porque você tem, principalmente da questão ambiental, você tem uma produção de resíduos durante o período de temporada, de resíduos sólidos, que impacta muito alto, de forma muito alta, na questão financeira do município. Hoje o Ubatuba gasta milhões para fazer o transbordo. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa discutir e quem paga esse custo, quem paga essa conta é a cidade. Né? O turista vai lá, se diverte, inclusive a gente quer que o turista vá, continue indo, ele precisa entender que Ubatuba tem regras como qualquer outra cidade, mas a gente continua querendo que ele vá. Só que quem paga a conta? Quem paga a conta é a cidade não tem recurso para isso. Então a taxa é importante, eu até tenho falado sobre isso, é um projeto interessante, independente de quem seja o prefeito eleito, eu entendo que seja importante que isso seja continuado. Tá? Não é, a gente sabe que a prática política foi o antecessor que fez, então eu bloqueio. Eu acho isso uma grande bobagem, independente de quem seja o prefeito eleito, dá uma sequência. Que isso continue. A gente precisa começar a pensar na cidade, não pensar nos interesses políticos. Então, assim, foi uma boa iniciativa. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Foi uma boa iniciativa, não tinha até outra alternativa, precisava achar um caminho e a taxa é um caminho. Então, uma boa iniciativa desse governo e que tem que ser continuada, independente de quem seja e o prefeito. E aplicar esse recurso da taxa corretamente. Exatamente. A grande questão e o grande questionamento da população é como aplicar esse recurso. Aplicar dentro daquilo que a lei prevê. Porque quando a Contur, que é a Companhia Municipal de Turismo lá, foi criada e quando ela começou a trabalhar a questão da Zona Azul, o dinheiro da Zona Azul tinha determinadas destinações. A população até hoje se pergunta o que é feito com o dinheiro da Zona Azul. Porque perto do que se projeta em termos de arrecadação e perto daquilo que se vê investido, há uma distância bem grande. Bem grande. Bom, a gente vai a mais um rápido intervalo, o último já, né? Daqui a pouquinho a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo com o professor Edinelson Prado, que é pré-candidato a prefeito de Ubatuba, está aqui batendo um papo com a gente. Então não saia daí, mais um rápido intervalo, já tem mais Conexão RVC, a gente volta em instantes. Estamos de volta com Conexão RVC, falando bastante de política e preparando você para as eleições do ano que vem. Vamos às urnas para eleger os prefeitos, os vereadores. E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre a cidade de Ubatuba. Meu convidado é o professor Edinelson Prado. Edinelson Prado, que é pré-candidato a prefeito de Ubatuba. Edinelson, nessas eleições de 2020, uma das novidades em relação aos vereadores é que não haverá coligação entre os partidos, né? O partido tem que ser forte o suficiente para fazer vereador, é isso? No caso de prefeito, a coligação está permitida. No caso do executivo, a coligação é permitida, não é permitida no legislativo. E isso muda, né, a dinâmica, porque você tende, naturalmente, a ter um número maior de candidatos a prefeito, porque o prefeito acaba sendo o puxador de votos que antes a coligação permitia que existisse. Então, também muda a dinâmica da escolha dos candidatos, né? Quer dizer, cada candidato a vereador vai ter que olhar com muita atenção em que partido ele vai se filiar. Ele não pode sair se filiando de qualquer forma, porque ele tem que observar exatamente onde ele vai estar, com quem ele vai estar. Porque se ele tiver com 2 ou 3 pessoas que vão ter muito voto, diminui a possibilidade dele conseguir. Ao mesmo tempo que ele tem que ter no partido pessoas que tenham condições de ter voto para atingir o quociente. Então, tem que olhar com muito cuidado, vai necessitar de uma atenção especial. Outra coisa que vai precisar de uma atenção especial é a questão da participação feminina. A legislação fala que 30% tem que ser de um dos gêneros, né? Mas, como nós estamos, infelizmente, numa sociedade machista, acaba ficando 30%
para o público feminino. Então, a gente vai ter que ter uma participação maior das mulheres, porque existe aí uma cobrança maior da presença feminina e a mulher vai fazer a diferença nesse processo. Ubatuba deve ter quantos candidatos a prefeito, mais ou menos? Hoje, pré-candidatos, nós estamos falando aí de 12, 13 pré-candidatos, isso deve se afunilar ali na frente, mas nós devemos ter aí um número bastante significativo. São quantos mil eleitores? Em torno aí de 60 mil, 60 pouco mais de mil. 60 mil eleitores, mais ou menos. São quase 100 mil moradores, a média é nessa faixa. Se chegar a 6 candidatos a prefeito, é uma média satisfatória? É uma média, se não me engano, até das últimas eleições, a gente teve um número bastante Agora razoável. é importante, você falou de 60 mil eleitores, mais ou menos, o pessoal que ainda não fez a biometria, termina dia 19, é obrigatório também em Ubatuba, né? Dia 19 de dezembro termina a biometria. O número de pessoas que ainda não fez é um número bastante alto, nós estamos falando aí acima de 20 mil pessoas, é um número muito alto e é extremamente importante. Se você quer mudar a realidade de uma cidade, você muda a realidade pelo voto. Então, para poder votar, você precisa fazer a biometria. Então, você, morador de Ubatuba, você que não está satisfeito com o que está acontecendo lá, eu aconselho, faça a biometria para poder participar do processo eleitoral, para poder votar, para poder fazer a melhor escolha, independente do nome que você escolher. Mas é importante você participar do processo. Edidelson, vamos fazer um ping-pong aqui, porque a gente tem vários temas, né? Um pré-candidato a prefeito e falar de vários temas da cidade. Sobre a saúde, você falou que é necessário melhorar o atendimento, ter um hospital municipal, talvez, que não só para morador de Ubatuba, mas para o próprio turista, né? Eu entendo, e aí é claro que você tem que fazer um estudo mais aprofundado, mas eu entendo hoje que pelo menos um pronto-socorro à parte para poder fazer o atendimento de urgência e emergência e ter pelo menos a Santa Casa como um hospital de retaguarda e aí com uma estrutura um pouco melhor, inclusive com UTI, para poder fazer os atendimentos que hoje geram muita preocupação à população. Você tem que descentralizar esse processo de saúde, eu acho que a gente precisa de unidades de pronto atendimento para desafogar, inclusive, o próprio pronto-socorro. Você precisa que as unidades básicas tenham realmente os médicos para atender a população, para a gente também ajudar a desafogar o pronto-socorro, porque acaba tudo desembocando na Santa Casa, a Santa Casa acaba sendo o grande ponto nevrálgico desse processo e a gente precisa descentralizar, a gente precisa levar esse atendimento melhor para os bairros, né? A gente já tem algumas ações que estão sendo feitas, mas a coisa precisa avançar nesse sentido. Educação, né? O que você pensa? Como é que está a situação da cidade hoje, que dá para melhorar? A educação é uma coisa que a gente tem que olhar sempre assim com uma atenção especial, porque a gente está falando de ensino fundamental, que é a responsabilidade do município. Então, a gente precisa melhorar a qualidade desse ensino, principalmente valorizando o professor. Então, o que a gente precisa? Intensificar mais o que tem sido feito em termos de qualificação. Tem sido feito qualificação, a gente tem que ser justo no que está sendo feito. Está sendo feito um trabalho de qualificação, mas a gente precisa aprimorar e ampliar sempre, né? Porque o professor é o cara que está no contato ali com o aluno e é o responsável por essa formação. Melhorar a estrutura das escolas, melhorar o acesso às escolas, né? A infraestrutura dos prédios, né? É uma coisa que é necessário fazer também. Então, educação é um caminho que a gente não tem mais como voltar atrás. A gente tem que avançar, inclusive, não só na quantidade, mas na qualidade. Né? Colocar o nosso aluno cada vez mais dentro dessa realidade nova da tecnologia. Né? Não dá mais para ser só cuspe-giz. Né? Então, a gente precisa avançar. Levar porque a tecnologia para as exatamente, esse escolas. aluno, ele está hoje dentro desse contexto tecnológico e a escola não pode ficar para trás. Então, nós temos que estruturar as unidades de ensino nesse sentido Sobre também. geração de empregos, a gente sabe que Ubatuba, né, tem o período de temporada, vem aí a temporada de verão, a virada do ano, muita gente vai para lá, 1 milhão de pessoas, né, que deve... Pelo menos para Ubatuba nesse final de ano. O emprego é só nesse período de temporada ou é só na construção civil? Onde as pessoas estão empregadas em Ubatuba? O turismo, do ponto de vista de emprego, turismo e construção civil são os dois carros-chefes. Hoje, a maior empregadora do município é a prefeitura, junto com o Pier do Saco da Ribeira. A gente precisa mudar essa realidade. Lá no Pier, o que tem lá? Você tem as marinas, né? Você tem as marinas, né? Tá, agora, e lá tem bastante gente trabalhando, emprega muito. Mas você tem que mudar a realidade, principalmente em relação à prefeitura ser a grande empregadora, porque você, infelizmente, tem distorções, né? Favores para vereador, um excesso do número de secretarias. O Ubatuba hoje funcionaria, provavelmente, de uma forma muito tranquila, com 13, 14 secretarias, tem mais de 22 secretarias. É um número muito alto de secretarias para uma cidade do porte de Ubatuba. Então, você tem muita gente ali sem uma necessidade, um custo que o município não precisaria arcar.
Então, você tem que gerar outras oportunidades de emprego. Como? Atraindo empresas, investindo, por exemplo, na economia criativa, tendo um projeto de doação de área e de incentivo fiscal para você tentar levar incubadoras para lá, levar empresas para lá. Você não leva indústrias porque você tem a questão do impacto ambiental, mas você tem que investir em serviço, você tem que investir na ida de empresas de economia criativa para você fomentar esse emprego durante todo o ano, a gente deixar de ser escravo da sazonalidade. Quer dizer, você tem emprego dezembro, janeiro, fevereiro, aí chega março, você perde o emprego porque a pousada reduz o número de funcionários. Enxugar um pouco a máquina. Precisa enxugar a máquina. Um pouco, você precisa rever a questão de contratos, você precisa rever a questão do número de prédios alugados, né? Você precisa diminuir o número de comissionados. O Ministério Público tem agido de forma intensa em várias cidades aqui da região e em Ubatuba também, mas nós temos que melhorar isso. Você tem que valorizar o servidor, quer dizer, você tem muito cargo ali usado por comissionado de fora que poderia ser utilizado pelo servidor de carreira, que é menos valorizado do que deveria, né? E facilitaria muito, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista financeiro. Então, você tem que reduzir custos, isso vai ajudar bastante. Você tem que fazer alguns investimentos em termos de tecnologia para ali na frente agilizar processos, né? Então, questão de protocolos, de aprovação de projetos. Eu conversava dia desses com o Daniel Bischoff, que é um arquiteto, ele fala que tem projetos lá que demoram prazos assim, absurdos pela lentidão. Modernizar mais a gestão. Trabalhar com VoIP para você economizar em termos de ligação, concentrar mais os prédios para você gastar menos na tramitação de documentos com combustível. Você tem uma série de ações para tentar minimizar o custo, né? Só para a gente finalizar, está preparado para gastar sola de sapato, percorrer toda a cidade de Ubatuba, porque não é fácil uma campanha eleitoral. Não é fácil, mas tem sido muito gratificante. Conversar com as pessoas tem sido muito legal, conhecer os problemas. Às vezes a gente tem uma visão um pouco teórica, na conversa, né, com a população que está sofrendo ali, que está vivenciando ali, fica muito mais fácil entender. Então a gente está trabalhando nesse sentido e com certeza a gente vai intensificar isso lá na frente, confirmando a candidatura no período de campanha. Perfeito. A gente vai voltar, com certeza, a conversar em outras oportunidades com o professor Ednelson, né? Assim que a candidatura for oficializada também, vamos debater um pouco mais o futuro de Ubatuba, até porque a gente sempre frequenta Ubatuba, né? O pessoal aqui de cima está sempre em Ubatuba, então a gente quer sempre o melhor para a cidade. Ednelson, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Uma boa sorte para você na caminhada. Obrigado. Tá bom? Tá certo. Ednelson Prado, professor, meu convidado, pré-candidato a prefeito de Ubatuba, encerrando assim a nossa edição do Conexão RVC. Então, continue com a gente, você sabe, sempre trazendo pessoas importantes para falar de política, seja ou não pré-candidatos, são professores, são cientistas políticos, marqueteiros, enfim, para deixar você muito bem informado sobre as próximas eleições. Obrigado mais uma vez, até o próximo Conexão RVC.